Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Oi gente, meu nome é Yuri Ribeiro, tenho 22 anos de idade e sou aluno do João Pedro. Aplicando todas as técnicas que o João ensina no curso Robô Milionário, eu consegui abrir meu primeiro escritório aos 22 anos de idade e consigo faturar mais de 10 mil reais todos os meses. Esses daqui são os meus resultados. Quer aprender mais? Clica aqui embaixo. Trabalhar com mais calma, também pensar nas mudanças, assimilar as mudanças que o Domi está trazendo para o elenco. Seja bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Grafite. Boa noite aí para o aniversariante Rafa. Tudo bem? O Flamengo aproveitou mesmo essa semana aí para trabalhar, para ver se o Domi consegue colocar os conceitos dele em prática, né? Exatamente. Você quer começar falando das informações que você tem do Flamengo ou a gente pode já passar a bola aqui para o Grafite? Chega de Guaraná, Grafite, chega. Vamos pegar as informações. Dessa moral pro Grafite, né? O Grafite fala primeiro. Aí, ó, tá te dando moral, mas falando agora, né, Grafa? Grafite Essa semana. Tá maltratado no programa, vamos dar uma moral para ele. Como ele falou, a gente está aqui comentando essa semana fechada praticamente, pensando só no treinamento, Domi, elenco, mas a gente também depois vai fazer uma comparação com o Flamengo do Jesus, que a torcida tanto espera e fica pensando, nossa, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, só dá uma palhinha. A gente conversou aqui nos bastidores, porque o editor-chefe já disse, vamos primeiro ver as informações, depois a gente entra nessa temática. O Rafa e o Sardinha aí fizeram umas... Vai trazer uma polêmica aí para nós discutirmos depois aí sobre o atual sistema de jogo do Flamengo, o antigo com o Jorge Jesus. Mas é importante essa semana para o Domenech, né? Para ele conhecer os jogadores realmente, conhecer a equipe. A gente não fala conhecer os jogadores dos 11 titulares, conhecer o grupo que ele tem, né? Exato. Para trabalhar, para compreender, ele já tem uma noção mais ou menos como que é o Campeonato Brasileiro, como que é o futebol brasileiro, como as coisas aqui funcionam, a logística, pressão de torcedor, pressão de imprensa. Eu acho que ele já está mais assimilado com 3 semanas aqui, se eu não me engano. 3 semanas? Exato, é 3 semanas. Uma semana de trabalho aí, agora ele vai... Primeira semana também. Começar a conhecer o Flamengo, começar a conhecer o Campeonato Brasileiro, apesar de todo o conhecimento que ele já deve ter antes de assinar, de vir para o Brasil, mas na prática é bem mais complicado. Rodrigo Caio e Gabigol treinaram com o elenco, mas são dúvida ainda, Felipe? O que você tem de informações para a gente? Ainda não estão garantidos, não. Os dois têm lesão na coxa, né? Um pouco diferente cada um. Estão em evolução ainda. Ontem eles fizeram um trabalho físico leve no campo. Hoje já treinaram uma parte do trabalho lá com o grupo, mas depois saíram, fizeram um trabalho separado. Não estão garantidos ainda. Tem chance de jogar, mas já tem que esperar mais um pouquinho para ver como eles vão evoluir até sábado, mais ou menos, né? Que é quando o time fecha lá o jogo. Exatamente. Ô, Rafa, acho que o Rafa está querendo fazer um aceno aqui, chamar a atenção, está até nos chamando aqui, ó. Tá fazendo assim, ó, assim, é assim. Não estou entendendo nada. Você quer falar alguma coisa? Não entrega, Karine. Só entrega se vazar no ar, pô. Eu tô vendo que não tá vazando. Eu tô aqui olhando pro Felipe, concentrada nas informações do Flamengo. Olha pro lado, o menino tá fazendo assim para mim, ó, o tempo inteiro. O Felipe tá fazendo sanduíche no meu ouvido. Ah, entendi. Bom, mas olha aqui. Tá voltando o áudio. O pessoal tá na hashtag já falando, inclusive, Domenech agora não tem mais desculpa, já que precisa de um tempo para treinar, mas é um tempo ainda muito curto. O torcedor fica muito ansioso, mas é um tempo muito curto. Eu acho que ele fez 2 períodos ontem, fez hoje 2 períodos, né? E vai fazer um amanhã, né? E tem o jogo sábado ou domingo, né? Domingo. Mas o treino, ou seja, não é muito tempo de treinamento para tudo que ele conhece, que ele quer pôr em prática. Vai ser só com o tempo e tem que ter paciência com ele. Rafael Rezende, parou o sanduíche ishi? Consegue nos escutar tranquilo? Não, é só com o Felipe, tem que ouvir. O negócio é com o Felipe. Ele falando, para ver se vai de boa ou não. O negócio é com o Felipe. Não, ainda tá. Ainda tá? Rafa, então em cima disso que a gente está falando também, não, vambora. Quero a tua opinião em relação a esse tempo do Domi aqui no Brasil, esse tempo também essa semana. É pouco tempo, mas o torcedor está tentando também assimilar essa proposta dele, as mudanças que ele está trazendo, junto com o elenco.
E aí o debate recai em cima do que é a escolha, na origem, né? A diretoria do Flamengo, sabendo que esse é um ano particular, um ano de pouquíssimo tempo livre, né, à disposição da sua comissão técnica, fez uma escolha até certo ponto arriscada para o que é o modelo ideal, para o que são as ideias de jogo do Domi para serem aplicadas, né? E aí os jogos têm uma importância muito grande, porque o Flamengo vai acabar testando situações e testando sua evolução com a bola rolando, né? O jogo vai ter um caráter de aprendizado muito grande. Só que aqui no Brasil não tem essa de caráter de aprendizado. O time tem que dar resultado. E como o resultado não apareceu no primeiro momento, essa transição já fica um pouco mais complicada, até porque, obviamente, mesmo que não se compare a outras equipes no futebol brasileiro, esse Flamengo, mesmo que se recupere, que assuma a liderança de Campeonato Brasileiro, ele vai estar sempre com o próprio Flamengo 2019 no espelho, com uma comparação bem ingrata. E seria ingrata também no segundo ano do Jorge Jesus, né? Essa questão da manutenção do ápice, essa manutenção do topo, seria complicado para o treinador por também passar por um ano tão diferente do que a gente está acostumado na história, enfim, né, do calendário de futebol brasileiro. Mas para o Dom é pior ainda, é mais pesado ainda. E esse Flamengo passa por uma transição que talvez ele não encontre águas calmas para tocar. Exatamente, o torcedor não permite, digamos, essas águas calmas. O torcedor fica ansioso pelo resultado. Muitos estão colocando aqui que o Domenech já testou o que tinha para testar, agora tem que mostrar o trabalho, enfim. Tem essa cobrança que é da cultura do futebol brasileiro, essa ansiedade. Rafa, eu queria também saber, até agora, esse tempo que o Domenech, Torren, né? Domi é melhor, Domi. Que o Domi está aqui no Brasil. Dá para fazer já uma comparação em relação ao trabalho do Jorge Jesus? O torcedor já está fazendo isso, mas eu queria saber que diferenças você encontra fazendo essa análise, comparando os dois trabalhos. Eu acho que esse último jogo contra o Botafogo foi bem característico já de ideias. E é daí que vem algumas decisões que vão impactar o torcedor, vão impactar jogadores importantes no elenco, o primeiro deles o Arrascaeta, mas mesmo o posicionamento, função de Bruno Henrique e Gabigol também são modificados, né? Só um deles atuando por dentro, isso eu conversando com muitas pessoas que dominam muito mais a questão do jogo de posição do que eu, a questão do preenchimento de espaços, né? É feita basicamente num 4-3-3, na sua grande maioria das vezes, e ele, se seguir, o prumo, se seguir a sequência do que é o seu trabalho, a sua metodologia, fatalmente vai mexer, já está mexendo, mas vai piorar essa questão com peças importantes e fundamentais na última temporada. E isso tem um preço, né? Porque quando o jogador está extremamente confortável, jogando praticamente de cor, né? A coordenação próxima ao ideal, e o time passa por uma mudança tão drástica, isso tem um impacto em sequência de trabalho e tem um impacto individualmente nos atletas. E é isso que acaba incomodando mais o cara, né? Quando ele percebe que o seu rendimento começa a variar muito porque o time está sendo pensado de outra forma. A gente está vendo como é o desenho atual, e aí o primeiro debate, né? Contra o Botafogo, por exemplo, o Bruno Henrique, e aí a gente colocou opções só para preencher funções que o Domi imagina para a sua equipe, né? Ele pode, por exemplo, usar, o Everton Ribeiro está como um dos 3 meio-campistas, mas ele pode ser um ponta organizador, que é onde tem Vitinho e o Michael no lado direito. Mas o Bruno Henrique pode ser utilizado por dentro, como o Gabigol ou Pedro, mas dificilmente vai ser utilizado por dentro ao mesmo tempo de um segundo jogador. E isso tem um impacto em movimentação, em coordenação de como era feito antes com Jesus, até com relação à mobilidade, de muita gente procurando o setor da bola. Então eu acho que essas opções, vocês podem ver que em tudo que eu listei aí, nem apareceu o Arrascaeta, porque ele acaba não sendo um jogador de força, né, para ocupar esse lado, buscando mais os confrontos de 1 contra 1, e você já tem o Everton Ribeiro do outro lado como um cara sendo utilizado de maneira diferente, como um organizador partindo do lado, se for opção dele, tem sido nos últimos jogos. E aí você não tem o Arrascaeta nessa função que ele fazia com Jesus, mas também não tem muito característica, até pela regularidade dentro dos jogos, de ser um jogador de vai e vem no setor de meio campo, né? De organização lado a lado com o Gerson ou com o próprio Everton Ribeiro, servindo como organizador, mas que também preenche espaços, que também pressiona a bola o tempo todo. Então, assim, alguns jogadores vão sentir mais do que outros, Rafa, mas é um elenco que passa por essa turbulência num momento muito importante da temporada. Por falar em sentir, uns vão sentir mais do que outros, na tua opinião, o Bruno Henrique, ele joga pelo lado ou também pode acabar disputando vaga com o Gabigol? Nessa formação que a gente acabou de mostrar.
Eu acho que o Bruno Henrique hoje não tem mais a potência, não tem mais a força física para sustentar uma sequência de jogos como um cara de arranque e de velocidade pelo lado do campo. E aí ele passa ou a ter que ser tirado em alguns momentos dentro dos jogos ou descansar em algumas partidas no que vai ser essa sequência pesada da temporada 2020, ou vai começar a ser utilizado nessa mescla, né? Vindo por dentro, em alguns jogos atuando como um 9 de movimentação. Porque eu não vejo quarto domingo, um Bruno Henrique intocável, indiscutível, jogando na ponta. Eu acho que ele vai sentir um bocado, pelo que foram as lesões no último ano de Santos e por ter se adaptado muito bem a uma função que o resguardava um pouco mais na última temporada. Grafite, é fato que o Bruno Henrique desse ano, até este momento, não é, nem de longe, parecido com o Bruno Henrique que a gente viu na temporada de 2019. Não é, mas eu já vi uma evolução nessa última partida contra o Botafogo já, pela movimentação dele, pela gana dele, pelas atitudes dele, né? Eu já vi uma evolução no aspecto do Bruno Henrique, não que estava faltando vontade, mas eu vi ele com mais vontade, ele estava tentando mais, arriscando mais, não estava se omitindo, né? E eu vi essa evolução, mas lógico que não é o Bruno Henrique do ano passado, né? O Flamengo não é o Flamengo do ano passado. Esse ano a gente não conseguiu ver o Flamengo, mesmo com o Jorge Jesus, nós não havíamos visto ainda o Flamengo do ano passado, e é difícil. E eu estava pensando aqui, o Flamengo do ano passado é um Flamengo assim que não foi de muitos jogos fantásticos, não. A gente teve jogo contra o Grêmio, teve um jogo contra o Corinthians, a gente teve um jogo contra o Goiás, onde o campinho de como era Flamengo, com Jesus agora, né? como era com Jesus. Ou seja, é difícil. Como o Rafa colocou, o espelho do ano passado foi muita coisa que fizeram pelo que tem que fazer esse ano ainda. Felipe, você que acompanha também os bastidores do Flamengo e tem propriedade para falar, quero te escutar. A gente está mostrando agora, portanto, o Flamengo do técnico Jorge Jesus, que deixou muita saudade para toda a torcida, e essas mudanças que o Rafa trouxe, essas possibilidades também agora com o Domi. Nem vou arriscar falar Domenech Torrent. É muito pomposo. Eu acho que o time dessa mudança de comando foi muito ruim para o Flamengo, né? O Flamengo tem muito pouco tempo para buscar um treinador. O Domi chega, ele tem uma semana de treino, mas ele já chega, acho que na segunda ele é apresentado, já comando treino. Em uma semana já começa a sequência de jogos. Agora ele está tendo uma segunda semana cheia. Eu acho injusto, muito injusto, assim, comparar o Domi com o Jesus e até exigir que o Domi não faça mudanças e mantenha o estilo de Jesus. Porque o próprio Jorge Jesus, ele era um cara extremamente fechado em relação aos treinos dele. Então, exigir que o Flamengo jogue do mesmo jeito que o Jesus com o Domi, para mim, é utópico, porque o Domi não vai ter a mesma metodologia de treino, o mesmo conhecimento do Jesus para fazer o time jogar daquele jeito. Eu acho que o único caminho para o Flamengo é dar tempo para o Domi, deixar ele implantar os conceitos dele, ele montar o time do jeito que ele sabe. E isso, como o Rafa já falou, leva tempo, o tempo que o Flamengo não tem, né? Jogo em sequência. Mas eu acho que, para mim, hoje, o único caminho do Flamengo é ter essa paciência, esperar, trabalhar e como a gente estava falando, treinando no jogo, né? E ver como ele vai se encaixar. Inclusive, surgiu aqui um novo apelido para você, Grafite. Já vou voltar para o tema Flamengo. Meninos. Mas não está falando do Flamengo? Não, é porque está bombando aqui de perguntas em relação ao Flamengo, na nossa hashtag Troca de Passes no Twitter. Mas surgiu também o apelido de Guarafite. Você tá assim, arrasando. Você está arrasando. Ai, meu sais de banho. O André Pedrosa colocou aqui, Guarafite, perguntando se os jogadores do Flamengo ainda sentem falta do esquema do JJ, do Jorge Jesus. Acho que você pode responder. Você esteve em campo, sabe como também funciona essa parte de vestiário. Com certeza, sentir falta eles devem sentir, né? Eles tiveram sucesso, já estavam adaptados àquele esquema de jogo. Mas tem um porém, né? Toda essa história também. O Jesus é um treinador e o Domenech é outro treinador. Existe treinador que gosta da característica do jogador, mas não gosta do outro. Às vezes o Domenech, não estou falando que isso acontece, ele não deve gostar das características do Bruno Henrique jogando pelos lados. Ele prefere ele jogando pelo meio. O Gabriel, a gente vê
Ele usa muito o Vitinho agora ultimamente. O Vitinho é um jogador que é isso. muito mais utilizado do que era com o Jorge Jesus. Ou seja, já dá para perceber que ele gosta da característica do Vitinho. Então existe isso, não adianta. Se fosse, é aquilo que o Pedrinho fala, se fosse para manter o que o Jesus faria, traria uma pessoa, o auxiliar técnico da segunda equipe ou da comissão fixa, deixava lá e fazia o que o Jesus fazia antigamente, faz o que Jesus fechava fazia. o treino, lembra? Ele não deixava ninguém nem... Então, mas não o Domenech tem a seria o característica João de dele, Deus, tem né? os conceitos dele, o Jesus é outro. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.